Imagine um relógio tão resistente que pode ser usado como um disco de hóquei. Um relógio que nasce não do luxo, mas das cinzas de um país destruído pela guerra. Bem-vindo ao mundo das histórias. Hoje vamos revelar a inacreditável saga por trás do seu Casio. Uma jornada que começa com um anel para fumar cigarros, passa por calculadoras gigantes e culmina na criação do G-Shock, o relógio que o mundo tentou, mas não conseguiu destruir. Essa é uma história sobre 4 irmãos, um gênio autodidata e uma obsessão por criar o impossível. Se você acha que conhece a Casio, prepare-se para ficar chocado. Fique até o final para descobrir como um acidente mudou a relojoaria para sempre. Já se inscreve no canal, deixa seu like e embarque com a gente nessa história de pura resiliência. Você não vai se arrepender. Imagine um relógio no seu pulso. Agora, esqueça o ouro, esqueça os diamantes, esqueça o luxo suíço. Pense em plástico, em resina, em um visor digital que brilha no escuro. Para muitos, é apenas um objeto. Barato, funcional, talvez uma memória da infância. Mas e se eu te dissesse que esse relógio simples, quase humilde, carrega em seu DNA a história da ressurreição de uma nação inteira? E se eu te contasse que seu criador não era um mestre relojoeiro de uma dinastia centenária, mas um jovem operário saído das cinzas de um Japão devastado pela guerra, que começou seu império com um anel para fumar cigarros até a última ponta? Esta não é uma história sobre status. É a história de como 4 irmãos, liderados por um gênio autodidata que abandonou a universidade, desafiaram a lógica, a tradição e a própria destruição para colocar a tecnologia do futuro no pulso de cada pessoa comum. Uma saga de criatividade nascida da escassez, que prova que a verdadeira inovação não está no metal precioso, mas na resiliência do espírito humano. A história da Casio não começa em uma oficina de relógios impecável, mas no cenário apocalíptico de Tóquio, em 1946. A cidade era uma ferida aberta, um mar de escombros e desespero. Nesse caos, um jovem chamado Tadao Kashio, um técnico de fábrica, olhava para a destruição e via não o fim, mas a necessidade. A sobrevivência era a única regra. E no Japão pós-guerra, tudo era escasso, especialmente os cigarros. Vendo as pessoas tentando fumar até o último milímetro de tabaco, queimando os dedos, Tadao teve uma ideia simples, mas genial. Ele criou a Yubiwa Pipe, um anel de metal com um bocal, que permitia fumar um cigarro inteiro sem desperdício e sem queimar a mão. Foi um sucesso instantâneo. Com o lucro, ele fundou a Kashio Seisakuju. Ele não sonhava com um império. Ele só queria sobreviver e sustentar sua família. Mas o destino tinha outros planos, e eles atendiam pelo nome de Toshio, seu irmão mais novo. Toshio era o oposto de Tadao. Ele não era um operário, era um inventor nato, um gênio inquieto que via o mundo em circuitos e equações. Ele viu as primeiras calculadoras mecânicas importadas e as achou lentas, barulhentas e arcaicas. Em sua mente, ele já via uma solução. Uma máquina que usasse eletricidade, não engrenagens. Ele abandonou seus estudos na prestigiosa Universidade Waseda para se dedicar a essa loucura. Os 4 irmãos, Kashio, Tadao, Toshio, Kazuo e Yukio, se uniram. Eles trabalhavam de dia em seus empregos e passavam as noites em uma pequena oficina, transformando a visão de Toshio em realidade. Eles enfrentaram o desprezo da comunidade empresarial. Quem eram aqueles fabricantes de anéis para se meterem com tecnologia de ponta? Após quase uma década de tentativas, erros e sacrifícios, em 1957, eles revelaram a 14A, a primeira calculadora totalmente elétrica e compacta do Japão. Era do tamanho de uma mesa, pesava 140 quilos e custava o preço de um carro, mas era uma revolução. Eles não tinham criado um produto,
Eles tinham provado que a engenhosidade japonesa, nascida das cinzas, podia liderar o futuro. A ascensão das calculadoras transformou a pequena empresa dos irmãos Kashio em uma força tecnológica. Mas Toshio, o cérebro inventivo, estava novamente inquieto. O mundo estava mudando. A crise do quartzo nos anos 70 estava dizimando a indústria relojoeira suíça. Os relógios mecânicos, com suas centenas de peças delicadas, estavam sendo substituídos por um cristal de quartzo vibrante e um microchip. Para os relojoeiros tradicionais, era uma catástrofe. Para Toshio Kashio, era a oportunidade perfeita. Ele pensou: nós não somos relojoeiros. Somos especialistas em eletrônica. Nós fazemos calculadoras. E se colocássemos uma calculadora no pulso? A ideia não era apenas colocar um relógio digital no mercado, mas reinventar sua função. Ele queria um relógio que fizesse mais do que apenas mostrar as horas. Ele queria um computador de pulso. Em 1974, eles lançaram o Casiotron. Para o mundo, parecia apenas mais um relógio digital, mas ele tinha um segredo. Um segredo que nenhum relógio mecânico, por mais caro que fosse, poderia replicar. Ele tinha um calendário automático. Ele sabia quantos dias havia em cada mês. Ele sabia quando era um ano bissexto. Você nunca mais precisaria ajustar a data. A Casio não entrou no mercado de relógios. Ela invadiu o mercado usando a eletrônica como sua arma. Eles criaram relógios com calculadora, com banco de dados, com jogos. Eles estavam democratizando a tecnologia, tornando-a acessível, divertida e, acima de tudo, útil. Mas a maior revolução ainda estava por vir, e ela nasceria de um acidente. No início dos anos 80, Kikuo Ibe, um jovem engenheiro da Casio, estava vivendo seu pior pesadelo. Um relógio de bolso, um presente precioso de seu pai, escorregou de suas mãos e se espatifou no chão. Aquele som de vidro e metal quebrando plantou uma semente em sua mente. Por que os relógios tinham que ser tão frágeis? Ele foi até seus chefes com uma proposta audaciosa: criar um relógio indestrutível. A meta, que ficou conhecida como Triple Dash, era insana. Um relógio que sobrevivesse a uma queda de 10 metros de altura, que tivesse uma resistência à água de 10 atmosferas e uma bateria que durasse 10 anos. Ibe e sua pequena equipe, apelidada de Team Tough, começaram a trabalhar. Fracasso após fracasso. Eles jogaram mais de 200 protótipos da janela do terceiro andar do centro de pesquisa. Todos quebravam. A pressão era imensa, o projeto estava perto de ser cancelado. Desanimado, Ibe foi a um parque na hora do almoço e viu algumas crianças brincando com uma bola de borracha. Ele observou como a bola batia no chão duro e a energia do impacto se dissipava, fazendo o centro da bola permanecer intacto. Foi sua epifania. A solução não era cobrir o relógio com mais material, mas fazer o módulo do relógio flutuar dentro da caixa, protegido por pontos de gel e uma estrutura oca, como o centro de uma bola de borracha. Nascia o conceito do G-Shock. Em 1983, o DW5000C foi lançado. Era grande, era de resina preta, era diferente de tudo. E o mundo não entendeu. As vendas foram um desastre no Japão, mas nos Estados Unidos, um comercial de TV mudou tudo. Ele mostrava um jogador de hóquei no gelo usando um G-Shock como um disco, batendo nele com toda a força. O relógio continuava funcionando. As pessoas não acreditaram. O comercial foi investigado por programas de TV que tentaram de tudo para destruir o relógio, passando por cima dele com caminhões. Ele sobrevivia a tudo. Aquele relógio, nascido de um acidente e da visão de um engenheiro obstinado, tornou-se um fenômeno global. Não era um acessório de moda, era uma ferramenta, um símbolo de resistência absoluta. Da fumaça de um cigarro no Japão em ruínas, à calculadora do tamanho de uma mesa, ao calendário automático e, finalmente, ao relógio que podia sobreviver ao apocalipse.
A história da Casio é a prova definitiva de que as maiores revoluções muitas vezes não vêm de palácios, mas da necessidade da inteligência e da coragem de 4 irmãos que ousaram sonhar em meio aos escombros. E essa é a incrível prova de que a verdadeira inovação muitas vezes não vem do ouro, mas da coragem. A história da Casio e dos irmãos Cascio nos ensina que, mesmo nas piores circunstâncias, a criatividade e a resiliência podem construir um legado global. Da necessidade de fumar um cigarro até o fim, nasceu um império tecnológico que colocou o futuro no pulso de milhões. Se essa jornada de superação te inspirou, a sua inscrição é a nossa maior recompensa aqui no mundo das histórias. Deixe o seu like para que mais pessoas conheçam essa saga e comente aqui embaixo. Qual modelo de Casio marcou a sua vida? Não se esqueça de compartilhar e clicar no vídeo que está aparecendo na tela para mais uma história surpreendente. Agradecemos sua companhia e até a próxima.